Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática normativa. Hoje nós vamos tratar dos advérbios. O que são, então, os advérbios? Os advérbios, eles são palavras que eles aparecem na oração sem necessariamente serem pedidos pelo verbo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, o verbo olhar, tá bom? O que o olhar pede enquanto informação? Ele vai dizer o seguinte: vai ter que ter alguém que vai olhar alguma coisa, tá bem? Então sempre tem que dizer que alguém olhou algo, necessariamente. Quando eu não disser alguma dessas informações, ela está implícita. Então, se eu já estou falando de fulano, e aí eu vou falar, fulano fez isso e olhou para tal coisa, né? Olhou alguma coisa. Bom, a circunstância em que ocorreu essa ação, ela é algo que é adicional, ela não é essencial para uma sentença. A sentença pode existir sem essa informação circunstancial. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu disser Lucas viu Maria, tá bom? É uma frase completa, perfeita, e não preciso adicionar mais nada. Mas eu posso adicionar a informação de que Lucas viu Maria ontem, certo? Então veja, não é uma informação obrigatória por causa do verbo, que é o centro da oração, mas é uma palavrinha que vai modificar o verbo adicionando uma circunstância em que aquela ação ocorreu. Quando eu digo ontem, eu quero dizer que o evento envolvido em Lucas ver Maria ocorreu ontem. Eu dou uma circunstância de tempo para esse evento. Então, nesse sentido, o advérbio ele vai modificar os verbos por meio da adição de uma circunstância, tá? Não é uma circunstância apenas de tempo. A gente vai ver que são muitas circunstâncias diferentes que ele vai adicionar ao verbo. E também, em um contexto específico, que é no caso dos advérbios de intensidade, você tem os advérbios modificando adjetivos e também advérbios, tá bom? A gente vai ver isso com mais calma, mas a princípio tenha isso em mente, da função acessória que o advérbio tem na frase e de que ele vai fornecer uma circunstância que é a mais do que é pedido pelo verbo, tá bom? Então, o primeiro tipo de advérbio que a gente vai tratar aqui, vocês estão vendo o slide, é o de afirmação, tá bem? Então, o mais comum, obviamente, é o sim, mas também temos certamente, deveras, que é um pouco arcaico, pouco a gente vai usar realmente deveras, incontestavelmente, realmente, efetivamente. Muitos outros podem ser formados, tá bom? Mas o ideal é que a gente pegue mais os tipos de advérbio e tentemos entender a função que cada palavra vai exercer na frase. Por quê? Porque pode variar. O mesmo advérbio, ele pode significar diferentes coisas dentro de uma frase. Então, a depender do uso que se faça, ele pode ser de uma ou de outra. Então, não existem advérbios. Existem alguns advérbios que são mais comuns, né? Ou que não podem ser de outra classe, mas há certa variação. Então, o que é mais importante é saber quais são os tipos de advérbio e conseguir identificar essa função semântica dentro da oração, mais do que sair decorando os advérbios. Você vai ver que em alguns casos é uma repetição desses advérbios, né? Então, da afirmação sim, certamente, deveras, incontestavelmente, e qualquer outro advérbio que vai exprimir a mesma noção que o sim, tá bem? De negação, não, tampouco, tá? Mas se vocês tiverem algum outro advérbio formado por mente que vá dar essa noção de negatividade para o verbo, isso é, em que ele não tenha ocorrido, você vai ter ainda assim um advérbio de negação, tá bem? Bom, o segundo aqui, para seguir uma lógica, né? Temos a afirmação, negação, de dúvida. Talvez, quiçá, acaso, porventura. E aí a gente tem, por exemplo, certamente, que é a primeira repetição aqui. Certamente, ele pode ter uma leitura de probabilidade. Então, por exemplo, certamente ele está doido, né? É um uso menos comum, mas ele pode ter essa leitura, tá? Como fosse provavelmente. Certamente, provavelmente ele está doido, né? Certamente é isso que você pensa.
é uma leitura mais arcaica, tá bom? Vocês vão ver em gramáticas mais tradicionais. Mas os prototípicos são talvez, quiçá, acaso, porventura, né? Esses outros que eu coloquei aqui, o de certo e o certo, algumas gramáticas vão listar, mas é com esse uso muito específico que vocês vão ver ou em textos mais antigos ou em gramáticas mais tradicionais, tá bem? E aí nós temos os advérbios de lugar. Abaixo, acima, acolá, cá, lá, aqui, ali, aí, a quem, algures, né, que é algum lugar, alhures, outro lugar, né? Nenhures, nenhum lugar. Essas palavras são mais comuns na língua portuguesa de Portugal. Atrás, fora, afora, dentro, perto, longe, adiante, diante, onde, avante, através, de frente, que é de frente, aonde, donde, detrás. Tá? São aqueles que vão na frase exprimir uma noção de lugar. De modo, né? Bem, mal, assim, depressa, devagar, como, adrede. Adrede significa de propósito, tá bem? Debalde, em vão. Alerta, melhor, pior, aliás, calmamente, livremente, propositadamente, etc, etc. Por que etc? Porque podem ser muitas palavras que vão exprimir a forma como uma ação ocorreu. Sobretudo essas palavrinhas que a gente forma com mente. Porque eu posso dizer que ele fez algo friamente, que ele fez algo de forma irracionalmente, que ele fez algo especificamente. Então, sempre, não são todos os advérbios com mente, né, que vão ser necessariamente de modo, mas geralmente são esses os que exprimem essa noção, tá? De uma forma como eu fiz tal coisa. Sempre que tiver essa noção de forma, né, que eu fiz dessa forma e não de outra, eu fiz rapidamente e não fiz lentamente, geralmente vão ser os advérbios de modo, tá bem? Advérbio de tempo, né? São, acho que, os mais comuns e os mais volumosos também. Agora, hoje, amanhã, depois, ontem, anteontem, já, sempre, a miúde, né? Com frequência. Nunca, jamais, ainda, logo, antes, cedo, tarde, hora. Esse hora aí não é hora de hora, de exclamação, tá? Hora faz isso, hora faz aquilo. Afinal, outrora, né? Outrora, outro momento. Então, breve, aqui, nisto, aí, entremente, que no entremeio, né? Nesse ínterim, nesse meio tempo. Brevemente, imediatamente, raramente, finalmente, comumente, presentemente, diariamente, concomitantemente, né? Que significa simultaneamente, que é o pro próximo. E nós temos aí sim os advérbios de intensidade, tá bom? Por que eles vão modificar adjetivos e outros advérbios? Porque eles vão dar uma noção de maior intensidade nesses contextos que envolvem uma qualificação, né? Então, no caso, se eu uso um adjetivo, eu estou envolvendo aí uma qualidade, né? Como a gente viu nas aulas anteriores. Eu utilizo, então, o muito para dizer que essa qualidade ela é intensificada, nesse caso. Então, ele é muito bonito, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho aí uma modificação do adjetivo por meio do advérbio, tá bom? E não de um verbo. Esse muito ele faz referência ao adjetivo, não ao verbo ser, que está aí implícito, certo? Mesma coisa com os advérbios, né? Ele fez muito menos que isso. Eu estou modificando o advérbio, né? Então, veja só, intensidade muito, muito, né? Forma arcaica, pouco, assaz, né? Que vale a muito também, bastante, mais, menos, tão, demasiado, que é demasiadamente, muito, meio, ele não meio metade, mas meio, ele fez isso meio ruim, ele sabe as coisas de forma meio confusa, que não é meia, né? Não é meia porque os advérbios são invariáveis de gênero. Todo, completamente, profundamente, demasiadamente, excessivamente, demais, nada, ligeiramente, levemente, que, quão, quanto, né? Que é tipo, o quão eu te amo, né? Quanto eu te amo, que comilão, né? Nesse contexto eles têm a função de advérbios de intensidade. Bem, mal, sempre com L, tá? Quando for o advérbio, sempre com L. Mal com U é adjetivo. Quase, apenas, como.
E aí, nesse caso desse como aí, é tipo como ele é grande, como ele é alto, né? Então aqui a gente tem os advérbios interrogativos, que são como, né? Aí veja, há uma repetição dos advérbios, mas tem sentidos diferentes, né? É quando forem realmente utilizados em perguntas, tá bom? Direto e indiretamente, né? Tipo, como ele fez isso? Ou então se eu digo, eu pergunto como ele fez isso. Não é uma pergunta direta, é uma pergunta indireta, mas ainda assim é um advérbio interrogativo. Então, como, onde, porquê, né? O separado sem acento que indica a pergunta, aonde, donde e quando, tá bem? E aí a gente entra no tema das locuções adverbiais, tá bom? Essas locuções verbiais, como a gente já explicou nas locuções adjetivas, elas são advérbios, tá? Elas têm as mesmas funções que o advérbio, embora eu perceba que há uma predominância nos advérbios de tempo, né? Mas elas são advérbios que são realizados com mais de uma palavra, né? A gente viu até agora aqui os advérbios são advérbios apenas com uma palavra, né? Mas aí você tem algumas expressões que vão ter a mesma noção, mas que vão geralmente utilizar uma preposição, tá? Mas pode ter mais que isso. Então, às vezes, né, você tem a preposição a, né, junto com vezes, e exprime uma noção aí junto com o substantivo de tempo, né? De manhã, pela tarde, o mais das vezes, com certeza, passo a passo, de jeito nenhum, de cor. Enfim, todas essas frases, elas exprimem uma noção adverbial, tá? Vocês podem encaixá-las em alguma dessas categorias que eu citei, mas elas são realizadas com mais de uma palavra. Então, isso que difere uma locução adverbial de um advérbio, tá bom? Então, por exemplo, com certeza vai ser, obviamente, uma locução afirmativa, né? De adverbial afirmativa, né? Passo a passo também de modo, tá bom? De jeito nenhum, negativa. Então, por isso que é importante entender mais a noção que o advérbio passa do que decorar listas de palavras de advérbios. E aí, para a gente encerrar, a aula já está passando um pouco do que deveria, nós temos o grau dos advérbios, tá bom? Então, nós temos o grau de igualdade, né? Tão longe como, eu tentei identificar com o mesmo advérbio, então, tão longe como, né? E veja que você está aí modificando um verbo, né? Desculpa, um substantivo, né? Isso é tão longe quanto tal lugar, né? E aí você tem de inferioridade, né? É menos longe que, isso é menos longe que algo. E superioridade, né? Aí nós temos dois. O analítico, análise sempre é aquele que é maior, que é mais dividido, né? E síntese, aquele que é mais reduzido, tá bom? Então, analítico, mais longe que. Sintético, aí a gente não vai ter uma forma com longe, né? Não seria equivalente. Que o melhor, pior que. Por quê? Porque melhor é mais bem, você não vai usar mais bem, né? É melhor. E pior é menos bem, tá bom? Ou mais ruim, por assim dizer. E nós temos o superlativo absoluto, né? Que tem um analítico, muito longe, perceba novamente a análise, né? Divisão, muito longe, e sintético, longíssimo, tá bem? Então, nesse caso é bem parecido com o adjetivo, mas a diferença é a noção que ele expressa, né? E assim como a função que exerce na frase. Quanto ao advérbio, ele vai modificar os verbos, os adjetivos, advérbios, em pouquíssimos casos a gente pode dizer que modifica o nome, ou mesmo a sentença como um todo, mas é sempre essa noção. Sempre que tiver essas noções que a gente listou aqui, essas noções acessórias, né? Essas circunstâncias que eles acrescentam, a gente vai considerar essa palavra ou essa locução um advérbio, também, ou uma locução adverbial. Certo? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado.